Checkup no rádio. 7h41, Checkup no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Mais uma vez uma satisfação participar aqui do quadro Checkup no rádio, trazendo essa mensagem de saúde e envelhecimento. E tivemos aqui na semana passada aí o convite para alguns eventos sobre o setembro que discute o Alzheimer. Foi positivo? Muito positivo, Marcos. A gente abrimos aqui a semana de conscientização da doença de Alzheimer. Fizemos nossa divulgação, pudemos entrar nos lares comentando sobre a doença, tirando dúvidas, trouxemos alunos, residentes na terça-feira. Na sexta-feira a gente fez uma verdadeira blitz lá na Clínica Escola, na universidade, com os alunos, a gente divulgando o nosso evento do sábado e ao mesmo tempo a gente orientando sobre prevenção da doença de Alzheimer. E na medida que a gente fazia a orientação de prevenção, a gente aproveitava e já media alguns fatores de risco, como por exemplo glicemia, peso. Então houve um envolvimento de todos os alunos ali na Renato Dantas. No sábado fizemos o evento à tarde com os cuidadores, com alunos. A gente pôde fazer uma dinâmica de troca de experiência, foi muito rica. Agradecer a todos que participaram e finalizamos no domingo com uma visita ao abrigo, com um grupo de médicos, um grupo de estudantes, onde a gente pôde dar uma vista em todos os idosos ali que precisavam de um atendimento, solicitamos exames, pudemos fazer algumas intervenções medicamentosas. Foi mais que uma forma de prestação de serviço dessa semana finalizando. Então foi muito positivo, agradecer a todos os amigos que ajudaram, desde a rádio, passando pelos alunos da Liga de Geriatria, aos residentes, algumas. Teve uma empresa que nos ajudou, a Toyota, com a tenda. Agradecer ao próprio abrigo por ceder o espaço para a gente poder fazer a nossa fala. A Prefeitura Municipal, que iluminou a semana com as próprias luzes da Prefeitura, ficaram iluminadas de lilás, né? Então, agradecer a todo mundo que nos ajudou e dizer que o próximo ano a gente vai fazer a segunda semana e vamos crescer, tentar melhorar essa conscientização da doença, da demência de Alzheimer, que o setembro ele é também lilás e que a gente precisa conscientizar a população. Que legal. E o Alzheimer, geralmente quando se fala em Alzheimer, primeiro sintoma que vem é o esquecimento, só que ele vai além do esquecimento. Exatamente, a gente orienta bastante que as pessoas prestem atenção no esquecimento, né? Na perda da memória, porque é o sintoma mais comum, é um sintoma que chama muita atenção, é um sintoma que é a base para todas as outras, para uma cascata de outras consequências, mas o Alzheimer ele vai além do esquecimento, não é só o esquecimento. Lógico que esquecer naturalmente remete à doença, mas a doença de Alzheimer, a demência por doença de Alzheimer, ela tem outros sintomas, ela tem outras, eu diria, outras frentes que a gente pode até dizer assim que a gente atua, né? A começar do diagnóstico, que o paciente pode ter demência sem Alzheimer, aliás, pode ter Alzheimer sem esquecimento. Inclusive é uma das dúvidas das pessoas sobre demência e Alzheimer. Mas pode ter Alzheimer sem esquecimento? Pode. Ela pode ter déficit em outra área da cognição, como por exemplo, ela tem um déficit da linguagem. É uma pessoa que até parece esquecimento, mas é aquela pessoa que não consegue, vai dizer o nome de um objeto e não sabe dizer, ela não consegue dizer, vai terminar uma fala e aquela palavra falha, né? Então, pode ser um déficit na linguagem, pode ser um déficit na própria capacidade de executar, na praxia, na capacidade de executar um movimento, na atenção, não consegue focar bem a atenção. Então, outras áreas podem ser afetadas na doença de Alzheimer. E
principalmente isso aqui nos sintomas, mas principalmente a demência de Alzheimer, ela gera complicações, é o curso dela, nas fases subsequentes, não só na fase inicial, mas moderada, avançada, complicações no sentido de comportamentos, Marcos. Isso é talvez o que mais incomode, o que mais traga sofrimento tanto ao paciente como principalmente às famílias. É quando o paciente começa a alterar o comportamento. Alterar o comportamento em diversos aspectos. Desde a agitação, de ficar inquieto, querendo fugir de casa, andando dentro de casa sem parar, passando por agressividade verbal, por agressividade até física, depressão, de chorar, de ter lembranças e trazer tristeza, ter alterações no sono, dormir demais, por exemplo, ou dormir de menos, não dar sossego para a família, passar a noite acordado, alterações do tipo apatia, dele ficar sem emoções, tanto faz como tanto fez, ele ficar sem indiferente ao meio, delírios de criar histórias. Ontem, por exemplo, eu atendi um paciente que a família me relatou que ele tinha feito um BO de um roubo, e esse roubo na verdade tinha sido um delírio, né? Ele foi na polícia, fez um BO e trouxe toda uma repercussão para a família, e depois descobriram que era, e ele ainda não tinha o diagnóstico. Foi aí que eles começaram a perceber que a coisa não estava bem. Então, delírios de criar histórias desse tipo, de que tem alguém perseguindo, de que alguém está roubando, de esconder as coisas com medo de alguém roubar. Então, o Alzheimer, ele traz, além do esquecimento ou de outras áreas da cognição, traz também toda a estrutura que inevitavelmente, na grande maioria dos pacientes, eles vão sofrer com esses sintomas, com essas alterações do comportamento. E é nesse sentido que a gente trata a doença. Trata também para controlar esses comportamentos. O paciente precisa deixar a família cuidar, precisa que a família tenha condições de dar o remédio, de dar alimento, de dar água, de dar lazer, de poder, senão ele não consegue. Além dessas alterações do comportamento, o tratamento ele faz com que o paciente possa viver sem isso. Há alterações também na capacidade funcional, na capacidade do indivíduo funcionar sozinho. Ele tem uma perda de autonomia e de independência. Ele começa a perder, por exemplo, a capacidade de ir na rua porque se perde. Então a família, ele já fica dependente de alguém. Ele começa a perder a capacidade de fazer compras, de, por exemplo, ele não conseguir passar troco, de não saber mais controlar, administrar seu próprio dinheiro, não sabe mais tomar os medicamentos. Lembrar que aproveitar assim que de medicamentos, que é uma outra coisa além do Alzheimer, que o paciente também tem outras comorbidades. Ele também tem, ele não deixa de ter a hipertensão, ele não deixa de ter o diabetes, a dor no osso, ele não deixa de ter a osteoporose, ele não deixa de ter as outras doenças. Então, mais uma coisa que ele tem além do Alzheimer. Então, perde a capacidade de se autogerir, de assim, situações mais refinadas, como por exemplo tomar os remédios, ao ponto de não conseguir mais tomar banho sozinho. Ele não consegue fazer a higiene, ele não consegue mais trocar a roupa, ele quer vestir a mesma roupa, ele não consegue mais se arrumar, ele vai perdendo independência, vai perdendo funcionalidade. Então, além do esquecimento, a doença também causa um prejuízo na capacidade do indivíduo funcionar. Nas atividades básicas do dia a dia, começa com instrumentais, porque ele vai perdendo, vai desaprendendo a realizar atividades mais complexas, até atividades mais básicas. E eu citei esse ponto
da questão dele ter outras comorbidades, porque também é um ponto que a gente deve relembrar, que além do esquecimento, o paciente também não tem só a doença de perda de neurônios, ele é um contexto que a gente precisa, que na semana passada a gente até comentou bastante sobre o cuidado, o estresse familiar de um paciente com Alzheimer, mas ele precisa ser assistido também nas outras doenças. Ele tem coração, ele tem osso, ele tem intestino, então aquilo que ele já tinha, ele precisa ter também controle. Não é só o neurônio, não é só a parte neurológica que é perdida, não. É muito mais do que isso, e também as outras comorbidades. Então, assim, a gente muitas vezes vê famílias que assumem o pai, por exemplo, a mãe, por exemplo, eles, teve o diagnóstico, a gente vai agora se organizar, e esquece, foca tudo no Alzheimer, esquece que ele tem risco de cair, esquece que ele, da questão nutricional, da questão dele manter uma atividade minimamente para exercitar os músculos. Então, família, quando assume assim um paciente, ela tem que entender que a coisa já vinha andando, não pode, agora vamos começar do zero, vamos e pensar só no Alzheimer. A doença progride, ela tem um tratamento, mas o indivíduo, ele é um todo, ele tem uma complexidade de outros órgãos. O ouvinte pergunta aqui, doutor Belísio, eu às vezes esqueço os nomes de algumas pessoas, vendo elas e mesmo assim foge. Depois aí eu lembro. O que é que o senhor acha disso? Jovem? Não colocou aqui a idade, mas pela fotografia. De toda forma, vamos fazer as duas abordagens. Se é um indivíduo jovem que eu digo abaixo de 50 anos, a gente tem que pensar em algumas coisas que podem dar esse tipo de esquecimento. É sim um esquecimento que deve ser investigado, pode ser desde o uso de medicamentos que dão esse tipo de esquecimento, a estresse, a sono, e isso precisa ser tratado. Não é um remédio que vai melhorar essa memória, o tratamento da causa desse esquecimento que vai fazer com que ele melhore, principalmente no adulto jovem. Logicamente no idoso, principalmente aquele idoso acima de 70 anos ou aquele que tem muitos fatores de risco, a gente vai pensar assim. Ela tem 52 anos. Pronto, está na meia idade, a partir de 50 e poucos anos, a gente vai pensar em outros fatores de risco que podem levar assim à demência. Então, no adulto jovem ou no idoso jovem, ali de 60 anos para baixo, a gente pensa em outras causas do esquecimento, mas existem sim causas que devem ser tratadas. O normal é não esquecer. Mas em idosos a partir de 70 anos, isso a gente começa assim a pensar muito mais numa demência. Então, a minha recomendação é que ela tente observar e consultar, e o médico deve investigar esse esquecimento e buscar a causa dele. É o estresse? É alteração numa diabetes, por exemplo? É o sono que não está muito bom? Então isso deve ser tratado. Bom dia, Boa, obrigado pela aguinha, inclusive, pelo café. Quase que esqueci de trazer o café. Não foi porque eu pedi a ela hoje para trazer um pouco mais tarde. Então, tá ficando um pouco esquecida, viu? A Sussu, né? A Sussu é bem assistida nessa parte de esquecimento. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp. A minha avó, doutor, às vezes não quer tomar banho, às vezes esquece a gente. O senhor acha que é o quê? A minha avó já foi atendida, inclusive, aí pelo senhor. A doença, ela progride, né? Muitas vezes está em tratamento, que a gente sempre diz às famílias, olha, a doença, o pessoal diz, não tem cura. Isso não deve ser entendido que ela não tem tratamento. Ela tem tratamento. E o tratamento, ele não objetiva a cura. O tratamento, ele é objetivo exatamente fazer com que o paciente ande, que eu digo, não no sentido de deambular, mas que a doença ande o mais lento possível, e que ela, quando progredir, ela progrida com o paciente tendo controle desses sintomas. O que mais a gente objetivo é frear a perda, ou seja, ele não vai esquecer dos parentes em 1, 2 anos, não vai esquecer de desaprender tudo em 1, 2 anos, que ele possa esquecer, se vier a esquecer com muitos anos para frente, a gente tenta frear a velocidade com que ela anda e controlar esses sintomas. O tratamento, ele visa também
que o paciente não fique, como eu falei, dormindo demais, ou sem dormir, ou agitado, agressivo, ou criando histórias, tendo alucinações visuais. Então, a ideia é nesse sentido. Então, a doença progride, mesmo com o tratamento, ela progride, lento, mas progride, mesmo que o tratamento esteja otimizado. Quando ela começa a, por exemplo, não reconhecer familiares, é sinal que ela está numa fase mais avançada, não que esteja numa demência avançada, mas ela começa, o paciente quando perde essa memória de conhecer as pessoas próximas, na maioria das vezes ele já está numa fase moderada ou moderadamente avançada. O ponto do banho, Marcos, é um ponto bem que muitas famílias sofrem. O idoso, quando tem Alzheimer, ele vai evoluindo, ele começa a não ter mais esse senso de que a gente precisa ter uma higiene, e mesmo ele tendo, ele não consegue ter a ideia de fazer uma boa higiene. Outras vezes ele se agita com o banho. Alguma coisa no banho não está sendo prazeroso para ele, que ele se agita. Ele não tem a capacidade de discernir. Mesmo eu não gostando, eu preciso me higienizar. Ele simplesmente é uma questão de se ele tem um pouquinho de frio, ele já não consegue mais. Se alguém fica chamando ele todo dia para tomar banho, ele não gosta, ele se estressa, ele não quer tomar banho. Ou se a água está quente, ele também. Então, alguma coisa. O banho tem que ser uma cerimônia mais prazerosa possível. Então, é natural da progressão da doença eles perderem essa capacidade de autogerência, né, do autocuidado, inclusive nas questões de higiene. E o banho é uma coisa que pontualmente dá muito trabalho. A gente orienta o quê? Primeiro, ver se a doença está bem tratada. Ajustar os medicamentos, está na dose certa, não precisa fazer nenhum medicamento a mais, mas na maioria das vezes a gente orienta medidas não medicamentosas. Troca o horário do banho, se é de tarde, bota para de manhã. Se a água está quente, tente deixar ela mais morna. Se ela está fria, tente deixar ela mais quente. Troque o cuidador que está dando banho, a pessoa que está dando banho. Tente deixar aquela cerimônia, aquele ato o mais prazeroso possível. Se você tenta numa hora, o paciente não quer, você dá ali 5 minutos para ele, daqui a pouco volta e tenta dar o banho. Então, tem estratégias que a gente pode utilizar, mas é esperado, e é uma das coisas, um dos pontos que boa parte das famílias relatam, essa questão do banho. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Antônio. Bom dia, Marcos Antônio. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque eu tô com 61 anos e depois que eu tive Covid eu já era esquecida, eu fiquei mais esquecida ainda. Aí quando eu vejo assim uma pessoa fala comigo, eu gosto de dizer bom dia, fulano. Aí a vizinha aqui às vezes fala comigo e eu vendo ela e não lembro do nome dela. E muitas coisas que vem acontecendo de eu esquecer. Eu tô muito esquecida. Isso é problema de mal de Alzheimer. E tu, Belísio? A pandemia trouxe mais uma categoria de esquecidos, né? Realmente a Covid, ela trouxe esse tipo de esquecimento, esse tipo de déficit na cognição, que as pessoas sabem que estão esquecendo, e o mecanismo que isso acontece é parecido com o da doença de Alzheimer, né? A doença, o Covid, ele é uma doença também vascular, né? A circulação é afetada. E viu-se que as pessoas no pós-Covid que evoluíram com essa perda de memória, que não tinham, apareceu, as que tinham pouco piorou, as que já tinham começo avançaram, tem um mecanismo parecido com a doença de Alzheimer. A diferença é que esse déficit tende, principalmente nessas pessoas mais jovens, com o tempo ele melhorar. Agora, se tratado, se acompanhado. Sendo uma pessoa que já tem uma predisposição, tem uma idade maior, tem muitos fatores de risco, a gente tem que pensar assim que o Covid antecipou a doença. Então, é parecido com Alzheimer, mas é uma sequela do Covid que precisa ser tratada, precisa ser acompanhada. Essa parcela da população que ficou com esse prejuízo na memória é grande, o mecanismo é parecido com o da doença de Alzheimer, ou seja, multifatorial, vascular, imune, inflamatório,
E essas pessoas precisam ser tratadas, esse esquecimento precisa ser abordado. Tem mais perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belis. Doutor Belis, minha avó, ela tem 95 anos. Eu gostaria de saber de você, ela tem muito frio, muito frio. Você bota casaco, cobertor de frio, e ela o tempo todo dizendo que está com frio. E ela dorme muito, direto ela dorme. Isso é normal? O que pode ser feito para mudar isso? Ou não tem o que fazer mais? Me diga aí, por favor. Elísio. A gente, mesmo num paciente que tem poucos dias de vida, no caso de um paciente, por exemplo, com câncer avançado, a gente sempre tem o que fazer. Então, essa ideia de que não tem mais o que se fazer, isso não existe. E as pessoas começam muito cedo com esse mito. Por exemplo, artrose, é uma doença que não tem mais o que se fazer. Não existe, sempre tem alguma coisa que você possa fazer. Por mais que seja num paciente nos seus últimos momentos de vida. Nessa paciente, 95 anos, os pacientes quando vão envelhecendo, as pessoas, nem todo mundo é paciente, as pessoas quando vão envelhecendo, elas vão perdendo essa capacidade que o organismo tem de troca de calor, né? Então eles vão perdendo a capacidade de, quando está quente, ela dá uma esfriada no corpo, quando tá frio, dá uma esquentada no corpo. Então, muitos anos de vida, essa capacidade vai ser menor ainda. Para assim, ainda piorar a sensação de frio, algumas alterações hormonais acontecem. O paciente tem uma sensibilidade maior ao frio, por mais que ele tenha uma quantidade de gordura maior, que já é da natureza, que faz com que ele possa ter uma capacidade de responder ao frio maior. Esses pacientes têm uma sensação, uma percepção de frio maior. Lógico que não nessa intensidade. Aqui a gente vai ter que pesquisar a doença, vai ter que pesquisar alguma coisa. Isso não é da velhice, essa sensação de frio. Se fosse, todo mundo com 95 anos teria o mesmo sintoma, e não é bem assim. A velhice, ela favorece, ela facilita esse tipo de coisa. Mas tem que pesquisar a doença, como eu falei, alterações hormonais, ver o grau de nutrição, ver o grau de mobilidade. O paciente que não se movimenta, ele tem uma tendência à intolerância maior ao frio. E intolerância ao frio é você, quando está num ambiente realmente frio, você não tolerar. Não é você mesmo no calor tá tendo que estar coberto, não. Então tem que se pesquisar doença nesse sentido. Não adianta ficar, é cobertura, não, é da idade, não. Tem que pesquisar. Será que é algum medicamento? Será que é alguma doença? Então, nesse sentido. A questão da sonolência excessiva também não tem nada a ver com a idade. A gente tem que entender o que é que está causando. Existem várias causas de sonolência excessiva. Por exemplo, insônia. Transtornos do sono, desde insônia, como outros transtornos, como por exemplo a apneia do sono. É um transtorno do sono que deixa o paciente com muito sono no outro dia. A falta de estímulos gerais, assim, de visão, de audição, o paciente tende a dormir muito. O próprio ócio, eu bato muito nessa questão da rotina. Você tem que ter uma rotina fixa. Ele tem que saber o que é que ele vai fazer em cada horário para manter ele acordado, manter ele ativo durante o dia. Hora de dormir é de noite, não é de dia. Checar medicamentos, se não tem nenhum medicamento que esteja induzindo sono, verificar níveis de pressão, pode ser ver arritmia. Existem várias causas de sonolência excessiva. O que a gente tem que deixar claro é que não é da idade. Pelo fato dela ter muita idade, 95, não necessariamente ela vai dormir 24 horas por dia. Tem que tentar deixar ela acordada. Se for uma coisa que não consiga, mesmo colocando ela na rotina ativa, tem que se pesquisar alguma causa desse sono excessivo. Uma das principais é a noite de sono mal dormida. Ela ficar acordando, urinando à noite, ou ter uma demência e ficar agitada durante a noite, ou ter uma dor e não dormir bem à noite, ou roncar muito, ter apneia do sono e não dormir à noite, ou ter pesadelo, ou ter transtorno do sono REM, ficar se debatendo. Isso faz com que... e o próprio ciclo vicioso. Não dormiu bem à noite, aí passa o dia dormindo, na outra noite fica acordado. A gente tem que quebrar esse ciclo. Não é da idade. Doutor Belis, obrigado pela sua participação aqui do nosso Panorama 95.
E eu que agradeço, Marcos Dantas, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Deixar antecipadamente meus parabéns para o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é dia 1º, véspera da eleição. As pessoas no mundo inteiro comemoram o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, para todos os idosos, meus parabéns, para todas as famílias que cuidam dos seus idosos, deixar meus parabéns, que a gente possa, nessa década do envelhecimento saudável, a gente viu a rainha aí com 96, acredita-se que metade das crianças que nascem hoje, elas vão viver mais de 100 anos. Domingo, o Fantástico teve uma reportagem muito bacana sobre a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, existem cada vez mais pessoas idosas no mundo e a nossa mentalidade precisa mudar, a gente precisa entender melhor essas pessoas. Então, os meus parabéns a todas as pessoas que conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento humano que é a velhice. 8h07, a gente volta já já com mais informações. Antes aqui para o intervalo comercial, o José Francisco Ferreira perdeu a sua carteira marrom com os documentos ontem à tarde entre a rodoviária e o bairro João 23 aqui na cidade de Caicó. Então, quem encontrou uma carteira marrom com os documentos de José Francisco Ferreira, por gentileza, entrar em contato com o telefone 99957-2704. Vou repetir, 99957-2704. Quem encontrou a carteira do José Francisco Ferreira com os documentos perdido entre a rodoviária e o João 23, por gentileza, entrar em contato com 99957-2704. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos, realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento